Boa tarde a todos e cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia para aprender mais uma porção diária da palavra de Deus, o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, este vídeo. Pai, eu consagro a Ti, Pai, toda palavra que sai da minha boca. Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és necessário aqui, Senhor Espírito Santo. Toma minha boca, usa conforme lhe apraz. Fala comigo, fala conosco, fala por mim, fala através de mim. Traz-nos a revelação por trás de toda letra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no capítulo 11 de Daniel e ontem eu li até o versículo 13. E aqui eu li falando a respeito de onde Gabriel trouxe a revelação da terceira visão que Daniel teve, né? E após ele orar por 21 dias e jejuar, Gabriel, que estava sendo retido ali pelo príncipe da Pérsia, foi ajudado por Miguel, o príncipe do povo de Deus, e Gabriel conseguiu trazer a revelação da visão de Daniel. E dando continuidade aqui, no versículo 13, aqui fala que a visão, basicamente, todas as três visões que Daniel teve, elas basicamente falam a mesma coisa, né? Só que com algumas revelações a mais. E essa daqui ela fala de um tempo futuro. Foi revelado uma parte sobre Antíoco Epifânio, né, que ele fez ali a profanação da desolação no templo de Israel, e um pouco sobre o anticristo. Vamos aqui no capítulo 13. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nesta ocasião haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a este ataque. O sul aqui, quando se refere ao sul, fala do Egito, né? E o norte provavelmente era a Grécia. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa. A terra gloriosa aqui é Jerusalém, né? A terra do povo de Deus. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com força de todo o seu reino. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Aqui nesse primeiro, de 1 até o 13, também já vem falando sobre esse casamento, sobre essa aliança que foi criada ali entre o casamento entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Só que esse plano não deu certo porque a influência que o Rei do Sul imaginava que a filha teria sobre o Rei do Norte não aconteceu. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Aqui, esse comandante de outra terra que acabará com a insolência e o fará se retirar envergonhado, está se referindo a Alexandre o Grande. Aqui, quando os medos e os persas, né, eles foram até Jerusalém, conquistaram várias religiões, levaram os judeus exilados para a Babilônia, e eles achavam que eles eram os mais poderosos, né? E entre alianças daqui, alianças dali, eles acharam que poderiam conquistar mais e mais território para eles, né? Só que assim, Antíoco III, ele era da Ásia Menor, então ele
Ele governou a Ásia Menor e a Grécia de 137 até 197 a.C. Porque antes de Cristo, Jesus Cristo é tão importante que houve um tempo antes dele e um tempo depois dele. As datas foram divididas antes de Cristo e depois de Cristo. E antes de Cristo foi contado ao contrário, como se ela fosse diminuindo, e depois de Cristo aumentando. Então, Antíoco III, ele tentou conquistar a Ásia, só que ele não teve êxito porque ele não teve êxito nem sucesso porque Cornélio Supião e seus comandantes foi enviado por Roma para trazer Antíoco de volta para Roma, né? E ele morreu um ano depois, nessa época que ele foi envergonhado. Ele realizou desses 4 comandantes, ele foi um dos que realizou as campanhas mais vigorosas, que foi mais contra todos os povos daquela região, principalmente contra o povo de Deus. Só que aí ele tentou ir contra Roma, né? Só que a Grécia, ela já tinha feito Roma já tinha feito um acordo com o Egito e o Antíoco Epifânio, ele tentou ir contra o Egito. Só que a Roma falou para ele bem assim, ó, você decide agora, ou você continua essa guerra e morre, ou você volta para trás e aceita a derrota. E aqui ele vem descrevendo, né, comandante de outra terra. Ele ficou tão envergonhado porque ele não tinha como ir contra o poder de Roma, que era uma das grandes potências daquela época. E aí ele sentiu-se tão envergonhado que ele se refugiou ali na sua própria cidade, na sua própria fortaleza, e nunca mais ele foi visto. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real, depois de um breve reinado. Porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira nem em batalha. E o sucessor de Alexandre foi Seleucido IV Fileptor, que aqui foi quando ele colocou os pesados tributos, né? E as pessoas não aceitaram e ele morreu. Ele morreu não morreu em decorrência de guerra, nem como na ira nem na batalha. Ele morreu de doença normal. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Este homem desprezível aqui está se referindo a Antíoco Epifânio IV. Por quê? Porque quem tinha direito ao trono era Seleucida, era o irmão dele, Seleuco III Filaptor. Só que ele, Antíoco Epifânio, ele foi lá, ele não tinha direito ao trono. O que ele fez? Ele fez uma manobra política, destituiu o irmão dele do trono, matou o irmão dele e assumiu o trono e se autodenominando Antíoco Epifânio IV. Aí o Antíoco Vamos dar continuidade aqui no livro. Seu sucessor enviará um grupo de impostos, um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não será como resultado de ira nem de batalha. O próximo a subir o poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas, por meio de assassinatos. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança, com promessas enganosas para várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisas que seus antecessores nunca fizeram. O que ele fez para conquistar a simpatia? Os outros comandantes, após as guerras,
eles ficavam com o despojo para ele. E o que o Antíoco Epifânio fez? Ele pegou esse despojo, ele dividia em todos que concordavam em seguir as ordens dele. Esses acontecimentos, igual Gabriel vem dizer a Daniel, isso se refere a tempos do futuro. Então, assim, foram algumas coisas que já aconteceram e algumas coisas que ainda vão acontecer. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisas que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. O rei do sul seria o Egito. Ele sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspiração contra ele. Essa conspiração foi onde Roma assumiu ali o Egito e, ao encontrar com ele, proibiu ele de atacar o Egito. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. Gabriel vem falar aqui que todos esses planos, todas essas decisões, tudo isso que está acontecendo está sobre o domínio, sobre a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Que todos esses acontecimentos foram determinados por Deus e têm o seu tempo de início e o seu tempo de fim. Porque Deus usou dessa forma para poder castigar o seu povo contra a rebeldia, contra a idolatria, contra a soberba e contra a autossuficiência. Porque quando nós chegamos a um tempo das nossas vidas em onde nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos as coisas pelas obras das nossas mãos, que nós deixamos de glorificar, de dar honra e glória ao nosso Deus, que nós achamos que nós, com a força do nosso trabalho, eu tenho um carro porque eu conquistei com o meu trabalho, eu tenho uma saúde boa porque eu conquistei com o meu trabalho, eu tenho um bom emprego porque eu conquistei com muito esforço. A partir do momento que o homem começa a se sentir autossuficiente e achar que ele não necessita de Deus para nada, Deus vem e pesa a mão. Deus é um Deus de amor, é um Deus perfeito, mas também Deus é justo, Deus é justiça, mas Deus também é juízo, Deus é amor, mas Ele também, Ele insiste para que nós voltemos a nossa direção para Ele, com jejum, com oração, que nós voltemos, que nós peçamos ao Espírito Santo para direcionar as nossas vidas, a partir do momento que nós achamos que nós não precisamos mais de Deus, que tudo que nós temos é pela força do nosso braço. Deus, muitas vezes, Ele, além de nos castigar, Ele tinha a mão sobre nós que nos protegia, ele tira a mão que nos protege, ali Satanás acha brecha para nos atingir, atinge na saúde, atinge nos nossos bens, nós acabamos perdendo tudo que nós conquistamos com a presença de Deus. Quando nós começamos a achar que nós dependemos somente da nossa força humana e que não é Deus que está conosco, nós já decretamos o nosso fim. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão os mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Babilônia, Antíoco IV, Antíoco III, ali os reinos da Média, da Pérsia, Nabucodonosor, Beltesazar, eles foram enviados como a mão pesada do Senhor. Tanto é que no início do livro de Daniel, Nabucodonosor reconhece e declara sobre toda a terra que o Senhor é Deus dos reis e é Deus Todo-Poderoso, que ele coloca e ele tira o rei que ele quiser ali naquela região. Mas o povo de Deus, Nabucodonosor não conhecia Deus.
E através dos milagres que foi feito, através da vida de Daniel, onde Daniel ali revelou os sonhos do reis, onde Daniel revelou qual seria a punição que ele passaria, que Nabucodonosor passaria, até reconhecer que Deus era o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele reconheceu Deus como o único e suficiente Salvador, como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus escolheu para ensinar-lhes a adoração a Ele, ensinar a crer, um povo escolhido, uma joia preciosa, o povo ano após ano, centena após centenas de anos, continua teimando, continua pecando e se recusa a confiar no Senhor, a entregar os seus caminhos ao Senhor, e assim vem padecendo ano após ano, dia após dia. E o que mais a gente se vê ali naquela região são guerras e rumores de guerras. Então a guerra ali está estourada ultimamente, é Israel, é Irã, é tanta coisa, mas tudo isso por causa de quê? Falta de obediência, por rebelião contra a vontade de Deus, por rebeldia, por idolatria. O povo da Santa Aliança fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Bom, eu vou ler até aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E amanhã a gente continua no capítulo de Daniel 11, a partir do versículo 31. Então, a grande lição que nós podemos tirar aqui do livro de Daniel e de todos os livros dos profetas maiores da Bíblia é que Deus, desde o início, ele sempre quis um relacionamento com o povo. A partir da queda de Adão e Eva, onde eles pecaram, Deus vem tentando reconstruir esse relacionamento, que nós possamos ver a Deus como nosso Pai e não como um inimigo. A partir do momento que Eva deixou-se dominar ali pela serpente, nós começamos a ver a Deus. Eu vi uma pregação muito interessante de um rapaz chamado Rafa Assis, que abriu uma visão totalmente nova, porque desde o momento quando os olhos de Eva e de Adão foram abertos, eles começaram a ver Deus como inimigo, eles viam Deus como pai, como cuidava deles. Deus descia ali toda a tarde para ter um momento de comunhão com Adão e com Eva ali. E depois da queda de Adão e de Eva, nós começamos a ver a Deus como inimigo, e Ele não é nosso inimigo, Ele é nosso Pai. Ele quer uma aliança conosco, Ele quer nos resgatar, quer prova maior que isso, do que a entrega do seu Filho Jesus ali naquela cruz. Além do sacrifício enorme de Jesus, você já imaginou o que é um pai entregar o seu filho unigênito, que estava à destra com ele, que era Deus com ele, em prol de um povo que dia após dia desobedece, teima, é idólatra, é adúltero, é insubmisso, é rebelde, é obstinado e duro de coração? Já pensou o que é isso? Nós que temos filhos, quando o nosso filho nos desobedece, isso já nos entristece. Imagina um Deus, o Criador dos céus e da terra, que preza pela nossa vida. Nós temos que ter a consciência que Deus é o nosso Criador. Deus, Ele nos ama infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. E que nós possamos chegar aos pés do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo para revelar o amor do Senhor Jesus ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para revelar o amor do Pai ao seu coração, para que você se sinta profundamente amado, para que você se sinta acolhido. Este amor é verdadeiro, este amor é real, eu posso senti-lo. E eu digo, meu irmão, você está perdendo muito quando você se afasta desse Deus maravilhoso que só quer a sua salvação. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus.